vai corrigir agora a prova do TRT para o cargo de técnico judiciário e administrativo. Vamos lá. As questões estão bem dentro do que a gente falou em sala de aula, então ok. Principalmente a parte do referencial básico de governança, que foi a parte que mais caiu. Vamos lá. Uma entidade de administração pública, questão 57, iniciou uma série de ações com vistas a adotar boas práticas de governança pública, entre elas, criar instâncias na estrutura da entidade para implantar e disseminar as boas práticas. De acordo com o referencial básico de governança pública, do TCU, as instâncias internas de governança são responsáveis por definir ou avaliar as estratégias e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas. Essas instâncias podem ser exemplificadas por... lá no referencial fala que as instâncias internas de governança é principalmente o Conselho de Administração. Empresa pública, sociedade de economia mista, que tem aquele... Conselho de Administração que está acima do presidente, e onde as decisões do presidente devem ser levadas a esse conselho. A Petrobras é um exemplo de uma empresa que tem um conselho de administração. Caso não tivesse essa opção de conselho de administração, aí sim as instâncias superiores seriam uma opção. Mas como tem conselho de administração, fica bem correta essa questão. Letra B. Questão 58. Quando o ente da administração pública capacita seus colaboradores para que, como agentes de governança, tenham um zelo pela sustentabilidade da organização, essa palavra é muito importante, sustentabilidade, visando sua longevidade, sob a perspectiva da ordem social e ambiental, há um claro alinhamento com o princípio e aí fica muito claro, né? O princípio da responsabilidade. A responsabilidade é o princípio da governança que fala que as decisões da alta administração devem focar em serem sustentáveis, né? Principalmente de ordem social e ambiental. Letra E, questão correta, 59. Na estruturação da política de governança em uma entidade pública, o referencial recomenda que sejam considerados 4 níveis de análise: mecanismos, componentes, práticas e itens de controle. Um dos componentes relacionados ao mecanismo da estratégia refere-se à letra D, relacionamento com partes interessadas, né? Que a gente falava lá na sala de aula sobre os stakeholders, que são as partes interessadas na governança do órgão público, né? Para que nós tenhamos uma boa governança. A questão 60 é uma questão que a professora Franciele vai tratar com vocês, que é sobre a Lei de Acesso à Informação. Olá pessoal, me chamo Franciele Espíndola, aqui do Rico Domingues, e hoje nós vamos estar realizando a correção da sua prova do TRT Santa Catarina, na parte de Lei de Acesso à Informação para o cargo de técnico, tá certo? A banca FGV, ela trouxe uma historinha e vamos juntos entender, né, o que a banca quis cobrar do candidato. Tá certo? A legislação brasileira sobre a transparência no setor público apresentou consideráveis avanços desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF, culminando com a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Entre as disposições da Lei de Acesso à Informação para aperfeiçoamento das práticas de transparência está, pessoal, em sala nós vimos a Lei de Acesso à Informação. Vimos quais são as diretrizes que foram estabelecidas por ela, né? E a primeira é a seguinte: o preceito geral é o quê? A publicidade. A regra é a publicidade. O sigilo é a exceção. O sigilo ele vai ocorrer diante de algumas situações, né, em que seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Aí sim vai ocorrer o sigilo. Mas a regra geral é o quê? A publicidade. A letra A ela vai ao encontro dessa ideia, dizendo o seguinte: definição de sigilo como exceção às regras de transparência. E é isso, pessoal, tá certo? A primeira diretriz deixa bem claro isso. Eu trago, inclusive, na sequência, nesse slide aqui. Ó. Primeira diretriz estabelecida pela Lei de Acesso à Informação. Observância da publicidade como preceito geral e sigilo como exceção. É o que está disposto na alternativa A, tá certo? Esse é o nosso gabarito. Vamos ver o que está errado aqui nas demais. Letra B. Exigência de divulgação de informações sobre a execução orçamentária. Essa exigência é estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Então, atentem-se para isso.
Letra C, estabelecimento de prazo máximo de 10 dias úteis para o fornecimento de informações requeridas. Pessoal, o que nós conversamos em sala? Quando eu chego no órgão público, eu quero obter o acesso à informação. Se eu chego no órgão público e se de pronto essa informação já está disponível, esse acesso ele é o quê? Imediato. Caso isso não ocorra, é dado um prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, mediante justificativa, totalizando um prazo máximo de 30 dias. Tá certo? Então, atentem-se para isso, o erro da questão está no prazo, tá? É o erro da alternativa C. Letra D, estabelecimento de modelos de layout para os portais eletrônicos dos órgãos públicos. Pessoal, a Lei de Acesso à Informação, ela nos traz quais são as informações que devem estar lá nos sítios eletrônicos. Ela traz. Ela também vai nos elencar quais são os itens, né, que devem conter nesse site, nesse portal eletrônico, para a consecução desse acesso, tá? Eu ainda comentei em sala, não basta colocar as informações lá no site, não dá para colocar de qualquer jeito. O que a lei fala é, por exemplo, das ferramentas de busca, né? Vai falar também das questões da acessibilidade, mas ela não fala do layout. Qual é o layout que tem que ter esse portal eletrônico, tá certo? Então, atente-se para isso. E a letra E, obrigatoriamente a realização e divulgação de audiências públicas. Pessoal, nós vimos em sala que a Lei de Acesso à Informação, ela fala dessa questão das audiências, das consultas públicas para a consecução do acesso às informações, mas não há uma obrigatoriedade, tá certo? Então, atentem-se para isso. Com isso, o nosso gabarito nessa questão aqui para o cargo de técnico é a letra A, tá certo? Desde já, estamos na torcida por vocês, tá certo? Até mais. Questão 61. As entidades da administração pública devem divulgar uma série de informações consideradas de interesse da sociedade acerca da condução das atividades públicas e outras que podem ser requisitadas individualmente por pessoas ou entidades representativas. São requisitos para o exercício da denominada transparência passiva. Ali a questão deixa claro que ela está falando da transparência passiva, né? É quando é uma informação requisitada individualmente por pessoas ou entidades representativas, né? Transparência passiva é aquela que o órgão é demandado, né? Ele é requisitado para responder a algum tipo de questionamento. São requisitos, então, para essa transparência passiva. A divulgação das informações voluntárias? Não, a gente está falando então da transparência ativa, que é quando o órgão divulga as informações. Questão errada. B. Existência de serviços de informações ao cidadão. Correta a questão, né? 61 é a letra B mesmo, porque só com o serviço de informação ao cidadão é que o órgão vai conseguir fazer essa interlocução com o cidadão. Ouvidoria, um exemplo desse serviço de informação, né? Em que o órgão ele tem um serviço que fica disponível para que o cidadão mande seus questionamentos e que haja essa interlocução na hora da resposta. Então, a 61 é a letra B. A C fala em existência de página eletrônica oficial do ente. Se tiver uma página oficial, ele está falando o quê? Da transparência ativa, em que o órgão fica constantemente divulgando as informações ali. Letra D, informação disponível de forma imediata, transparência ativa, ele está divulgando as informações ali de forma proativa. Letra E, restrição à informação de caráter pessoal. Não, você está falando de restrição, ela não está dando o requisito para o exercício dessa transparência passiva. A questão 62 é uma questão que para mim ela tem problema. Por quê? Primeiro que ela está, para o técnico não cai orçamento, certo? A única lei que trata um pouco de orçamento é a Lei Complementar 131, que não é o caso dessa questão. Ela está falando especificamente do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu falo o seguinte: entre os instrumentos de transparência fiscal previstos no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, órgãos do Poder Judiciário divulgarão obrigatoriamente. O que vai divulgar? Primeiro, então, tem dois problemas para mim nessa questão. Primeiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal não cai para o cargo de técnico. E segundo, é que se for para divulgar alguma coisa de forma obrigatória, todas as questões ali estão corretas. A única que não fica tão correta é a letra C,
que é a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do orçamento do órgão. Sobre as audiências públicas, na verdade, elas são uma outra obrigação que o órgão tem, que é realizar essas audiências. Mas o que ele vai divulgar são todas aquelas as opções. Planos e diretrizes orçamentárias, parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária. Então, não é só a letra D, como ele colocou ali. Então, são 2 pontos dessa questão que, para mim, ela deveria ser anulada, na verdade. Primeiro, que lei de responsabilidade fiscal não cai para o cargo de técnico. E segundo, que ainda assim, se caísse, a gente não tem uma questão correta ali. Certo, gente? Então, essa é a minha análise sobre as questões de administração pública para o cargo de técnico do concurso TRT.